Que a pessoa que faz o serviço devocional, mais pensando em reconhecimento. É para Bugora, reverência, Saribu. Hare Krishna, reverências. Estou aqui com o Prabhu Atul. Jai! Haribu, reverência, Prabhu. Jai! Jai, o estudo vai ser forte, então. Sim. Maravilha. Vamos aprendendo. Vamos aprender. Para Bugora não tem como não aprender, né? É isso, rapaz. É o professor aí, meu. Eu estou aprendendo aí. Misericórdia, toda vez que a gente se encontra aí, sempre rola alguma coisinha para aprender. É muito bom. Pô, mas esses encontros são muito legais. E o curso lá, Prabhu, tem ideia, assim, mais ou menos, quando reinicia? Sim, a gente está agendando para outubro, iniciar outubro. Ali na segunda ou terceira semana de outubro. Ah, maravilha. O pessoal da UFSC, né, tá dando esse apoio, então a gente está agendando com eles já vão lá abrir o link para inscrição. Nessa última edição eles certificaram também, sabe? Isso é bem legal. Pô, que bom. Assim, para às vezes até mesmo profissionalmente, eu acho que essas coisas de estudar Bhagavad Gita, fazer curso assim, tipo uma qualificação que vai contar nos currículos, sabe? É emitido pela UFSC. Pô, aí é legal. Né? Deu mais de 60 horas de curso. Quase 60 horas. A gente cadastrou 60 horas de curso, imagina? É. E deve contar como horas extra, né, para o pessoal da UFSC também, né? Claro, eles têm essa possibilidade lá para eles. Mas eu imagino assim, eu acho que, sei lá, eu mesmo, com currículo de engenharia, acho que eu apresentaria tranquilo, cara. Claro. As empresas estão pedindo, né, algo assim. É legal, né? Se tem essa possibilidade, né? É uma coisa que você gosta de falar, vai fácil. Né? Neida, Edmilson, sejam bem-vindos. Boa noite, Hare Krishna. Boa noite. Que bom. Eu vou colocar aqui vou tentar achar esse verso aqui que é o motivo do estudo de hoje. A gente escolheu esse verso porque hoje a gente está comemorando Balaram Purnima. É uma lua especial. Purnima significa lua cheia. É uma lua especial que acontece nesse mês, né? Entre agosto e setembro. Nessa transição, né, de agosto para setembro, acontece essa lua cheia. E ela é chamada de Balaram Purnima. E ela tem uma conexão com um avatar chamado Balaram, que ele é bem especial assim, no sentido de dentro da cosmologia védica, ele é como que a primeira expansão de Deus, como que se Deus se expandisse, né, ele infinitamente, mas a primeira expansão dele justamente é Balaram, ou Ananta Sesha. E aí esse Ananta Sesha, ele se expande em tudo o demais, para justamente satisfazer a pessoa original, né? A pessoa primordial, a pessoa suprema de que tudo surgiu. Então, como que tudo, inclusive a primeira expansão do próprio Deus, né? Ele se expande em Deus mesmo, né? Essa primeira expansão dele se responsabiliza para criar tudo demais para satisfazer ao próprio Deus. Impressionante, assim, como que dentro da cosmologia védica, a percepção de Deus como um desfrutador, não como alguém que provê, que cria as coisas para os demais desfrutarem. Tudo é criado para a pessoa suprema desfrutar, né? Então esse é o conceito que Balaram, ele também é Deus, mas ele é Deus daí que passa a criar tudo para o Senhor Supremo desfrutar. E aí eu escolhi esse verso do Bhagavad Gita porque dentro de todas as coisas criadas, todos nós podemos então entender, né, que tudo que é criado passa a ser uma expansão de Deus.
Então, todos nós fazemos parte dessa expansão de Deus. Como Deus, até tem uma visão uma analogia bem poética, bem linda, né? Que Deus tem tanto amor que ele fica expandindo, né? Imagina, quando duas pessoas se amam, elas acabam criando um entorno que tende a se expandir, né? Tende a prosperar cada vez mais devido a essa combinação, essa sinergia, né? Então, quando 1 mais 1 não é só 2, é muito mais daí, né? Isso é chamado sinergia, né? Até tem um pessoal aí que está estudando esse efeito, né? Quando as pessoas se combinam tão bem que elas fazem mais do que só o somatório das suas forças individuais. Então o amor tem essa característica. Então Deus é como que a sua natureza é tão amorosa que ele se expande, né? Então nós somos expansões, a janela é a expansão de Deus, a mesa, o computador, tudo dentro dessa cosmologia védica é visto como uma expansão de Deus. E aí, dentro dessas expansões, dentro de tudo que existe, o mestre, o guru, ele tem uma característica muito especial. Porque de todas as expansões de tudo que existe, o mestre é aquele que tenta mostrar para os outros seres vivos, especialmente para os humanos, como chegar perto de Deus novamente, como se aproximar de Deus. Então, é como se fosse... Você imagina assim... Suponha, né, que a gente entendeu que Balaram, então, é essa primeira expansão que cria tudo, né? Então, por exemplo, esse livro aqui é uma expansão de Balaram. Legal. Essa figurinha aqui também é uma expansão de Balaram. Então, tem tudo é expansão de Balaram. Meu corpo é uma expansão de Balaram. Ele é uma expansão de Balaram. Todo mundo, né? O Edmilson é uma expansão de Balaram. Todo mundo. Agora, o guru é aquela expansão de Balaram que está tentando mostrar a pessoa original, para quem ele está criando tudo. Então, é como se o guru, o mestre, representasse o próprio coração, o próprio sentimento de Balaram. Balaram se expande em tantas coisas, né? Tantos objetos a serem desfrutados, tantas pessoas a serem desfrutadas pelo próprio Senhor Supremo. Mas o guru, além de ser uma pessoa a ser desfrutada pelo Senhor Supremo, o guru está mostrando o desfrutador supremo. Está tentando indicar que todo mundo se aproxime e comece a interagir voluntariamente com o desfrutador supremo, se encontrar com Deus. Então, essa característica, né, do mestre representa o próprio sentimento de Balaram. Então, em várias linhas de sucessão discipular da cultura védica, indianas, não só indianas, né, porque a gente agora é brasileiro e está falando disso também, né? Então, sucessões discipulares, elas entendem que o guru e Balaram são a mesma pessoa em termos de sentimento. Então é bem bonita essa analogia assim de tentar captar, né, esse sentimento dessa expansão primordial de Deus, né, que é justamente o reconhecer, o servir à pessoa suprema, a pessoa original. E aí eu vou pegar esse verso, vou mostrar para vocês aqui, para a gente ler ele em sânscrito. Quem sabe compartilhar um pouquinho os entendimentos das palavras também. Vocês estão vendo aí na tela de vocês? Doce. Sim. Sempre legal. Tô vendo. Então esse verso ele diz assim: Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti tejnanan yananinas tato darsinaha. Aí os sinônimos, eu vou aqui pegar os sinônimos traduzidos por Srila Prabhupada, né? E aí também tem vários outros aqui. Eu tenho aqui um livro de Srila Tripurari Swami também. Então, Tat significa o qual, né? Ou
aquele conhecimento de diferentes sacrifícios, que esse verso ele está no capítulo 4, que está falando sobre os diferentes tipos de sacrifícios. Não sei se vocês lembram quando a gente estudou o Gita, e fala de diferentes tipos de sacrifícios para agradar os deuses, e aí tem os sacrifícios que a pessoa faz que envolve o celibato, o controle da mente, sacrifício de posses mundanas, vários tipos de sacrifício. Vidi, tenta entender, pranipatena, pela aproximação, pariprasnena, por perguntas submissas, sevaya, prestando serviço, o padechanti, eles iniciarão você, Inanan, no conhecimento, Inanina, as pessoas autorrealizadas, Tattva, a verdade, Darsinaha, os videntes. Olha que interessante esse verso. Opa! Então, eu vou pegar aqui eu vou ler uma tradução aqui, tá? De Srila Tripurari Swami. Tendo adquirido este conhecimento, você não... desculpa. Obtenha aquela sabedoria através de resignação humilde, perguntas relevantes e rendendo serviço aos sábios que realizaram a verdade. Eles, em troca, compartilharão sabedoria com você. Então, esse verso, ele está apresentando como que é um mecanismo de se aproximar de um mestre e como é que se estabelece uma relação em que a pessoa que está se aproximando vai obter justamente assim, como que o objeto, né, o resultado desse tipo de aproximação. E aí, eu gostaria assim, de falar um pouquinho das partes, né, do que significa isso. Todos nós, assim, quando vamos, na nossa experiência do dia a dia, nós buscamos algum tipo de conhecimento. É como que o conhecimento material, ele tem como um currículo, um protocolo, como que tem um roteiro. E nós, ao buscarmos esse conhecimento, geralmente a gente aprende um pouco sobre esse roteiro e trilha, faz um percurso para obter esse conhecimento. Da mesma forma, o conhecimento sobre o ser, sobre a alma, sobre o espírito, ele também tem um roteiro, tem um percurso. E o mestre é a pessoa que simboliza, que tem o conhecimento sobre esse roteiro, mas não só de uma forma teórica, ou de uma forma assim, como que uma pessoa que estudou muito um conhecimento, e aí depois ele começa a falar, porque ele já leu muitos livros, e ele começa a falar. Ele precisa ter a visão, a experiência. Aqui, Krishna está falando do Darsinaha, dos videntes, as pessoas que viram mesmo. Então, não só a pessoa que leu as escrituras, obteve muito, super erudito, mas uma pessoa que experimentou praticamente. Então, essa pessoa, que ela de alguma forma nos inspira a encontrar aquilo que a gente acha de melhor ou acha de ideal, essa pessoa é o mestre. Muita gente fica pensando assim, mas o mestre então é aquela pessoa que todo mundo chama de mestre? Não, não é isso. É a pessoa que consegue te despertar o interesse pelo melhor que existe em você.
você tenha, com certeza você tem algo assim, a melhor versão sua mesmo, que você estima, que você quer alcançar, seus ideais de vida, as coisas mais maravilhosas que você gostaria de ser, principalmente de ser, mas também de experimentar na sua experiência de vida, no seu objetivo de ser. Daí você, na sua andança pela vida, encontra alguém que você percebe que poderia trazer de você essa melhor versão, poderia te ajudar a fazer algumas práticas, obter alguns conhecimentos, que através desse conhecimento, desse roteiro, dessa prática, você conseguiria alcançar isso, que é o melhor que existe em você. Isso é o mestre. Esse é o mestre espiritual. Porque é como se essa parte interna, essa vida espiritual, ela não guarda, ela não é limitada pelos conceitos de bom e mal, de certo e errado, que nós estamos sujeitos nas nossas experiências do dia a dia, que de certa forma são frustrantes, porque é bem interessante assim, alguém te fala assim, poxa, Edmilson, você é uma pessoa tão legal, tão boa, tão incrível, e daí chega às vezes a ex ou os filhos e fala, pô pai, você, ou a ex fala, pô Edmilson, você, ou os irmãos, ou a irmã, né, fala assim, não, e fala que não, né, não fala, e às vezes eles estão vendo a mesma coisa que a outra pessoa achou que era boa, né, e aí eles estão vendo a mesma coisa, só que no ponto de vista deles, o Edmilson não é tão bom. Aí que frustrante, poxa, uma pessoa fala que é bom, outra pessoa fala que é ruim, e eu estou mostrando a mesma coisa, que frustrante, quem sou eu, na verdade? O que será que essas pessoas veem? Eu estava acreditando que eu era bom, porque o outro tinha falado para mim que era bom. Agora eles aqui estão falando mal. Estão brigando comigo, porque estão me criticando pela mesma coisa que eu fiz antes ali. Então, esses conceitos relativos, eles não nos interessam, porque eles nos levam a engano sobre nós mesmos. Nos interessa a gente entender esse conceito sobre nós mesmos e que esse conceito que nós podemos construir sobre nós mesmos nos dê experiências que sejam satisfatórias da nossa própria vida. Não importa o que o pessoal diga aí fora, mas eu estou vivendo cada vez mais satisfeito, eu cada vez mais sei quem eu sou e eu sinto cada vez mais interesse em viver essa vida no aqui e agora que eu já vivi, estou vivendo e vou viver mais. Eu tenho mais interesse nisso. Então, quando eu percebo que isso está acontecendo comigo, eu paro de prestar tanto atenção nesses conceitos relativos que podem acontecer em função do meio ambiente externo. E passo a prestar atenção nesse mundo interno que vai realmente me dar essa resposta. Será que eu estou satisfeito ou eu estou muito ansioso, sempre como se estivesse faltando alguma coisa para mim? Será que eu estou bem situado, eu estou sabendo quem eu sou em relação a tudo demais, ou eu estou perdidão e não sei para onde que eu vou, não sei como me comportar diante dessa pessoa, da outra pessoa, diante da vida, não sei, eu estou perdido. Será que eu estou sentindo gosto pela vida? Será que eu realmente quero viver, ou simplesmente eu estou desanimado e estou querendo parar o jogo, parar de jogar, tirar a toalha? Como que será que eu estou? Então, essas perguntas, elas são perguntas relevantes. São essas perguntas que a gente tem que fazer para o mestre. Quem sou eu? Por que eu estou sofrendo? São perguntas que são perguntas urgentes. Não são perguntas para estimular o intelecto. Não é uma pergunta para eu descobrir como que eu uso uma palavra específica e essa palavra ela pode me ajudar a encaixar melhor a minha expressão no mundo. Ou tal. Não, eu preciso resolver coisas urgentes para mim. Então, quando eu me aproximo de alguém que consegue me ajudar a resolver essas coisas urgentes para o meu ser, para mim,
não importa muito a relação que eu tenha com o mundo, ou que o mundo ache de mim, mas eu necessito aquilo para construir acalmar meu coração, me tranquilizar, eliminar essa ansiedade que parece que está me queimando e não me está trazendo paz, me está trazendo sofrimento. Por que isso está acontecendo comigo? Por que, quem que eu sou na verdade, então? Né? O que realmente poderia me fazer feliz, então, se eu ademais de saber por que eu sofro, eu gostaria de saber também o que poderia me trazer felicidade, para eu correr atrás disso, e não correr atrás de quimeras, de miragens que ficam aí parecendo que é bom, e depois quando eu alcanço eu vejo que eu estou sofrendo. Poxa, eu batalhei tanto por certas coisas e agora eu vejo que eu sofro com essas coisas, eu tenho elas na mão, agora eu estou sofrendo. Por quê? Então essas perguntas, elas são urgentes. E o mestre, ele está ali, os videntes, né, que tem essa percepção, eles estão ali para ajudar a gente a responder perguntas relevantes. Então, essa relação com o mestre, ela só vai se estabelecer se nós nos aproximamos com interesse para responder perguntas relevantes. Não é para o meu vizinho, não é para a nação, não é para salvar o mundo, é para mim. O mestre, eu vou estabelecer uma relação com ele pessoal. A pergunta relevante é para mim. E aí, o fato de eu querer servir ao mestre significa que eu naturalmente percebo como é gostoso, como é legal ajudar uma pessoa que está me ajudando a cada vez me sentir melhor. Não sei se vocês já tiveram uma sensação assim. Às vezes a gente mora aqui no sítio, né? E é aqui em São Pedro de Alcântara. E a gente tem alguns amigos, vizinhos, assim, que a gente gosta muito, né? De vez em quando a gente vai visitar no sítio. E é impressionante, você vai lá, daí a pessoa vai, e às vezes a gente caminha, daí pega a banana aqui, pega coisa ali e tal, daqui a pouco você vai ver o carro tá lotado de coisa, assim, que as pessoas, esses amigos vão dando assim pra gente, né? Aí você, assim, e não só isso, a atenção, o carinho, né? O acolhimento, que coisa gostosa. Daí você fala assim, tá, eu gostaria de te pagar, né, por essas coisas que você também deu ali para eu carregar no carro. Não precisa não, não sei o que. Começa a falar assim, né? E você sai assim, tão endividado que você queria deixar seu coração ali. E a pessoa, às vezes, não aceitou o dinheiro, mas você quer deixar seu coração ali. De tanto que aquela pessoa te trouxe um bem-estar, um acolhimento, só o fato de te acolher, né, às vezes, te dar um sorriso, te querer bem, assim, nossa, você quer já, né? Então, quando você percebe alguém que realmente consegue te ajudar de coração, te dar respostas que vão diminuir tua ansiedade nesse mundo, te ajudar a se situar melhor, te ajudar a sentir mais gosto pela vida, é natural você querer servir de alguma forma. Então, essa atitude de serviço, ela é como se fosse assim, a Krishna está falando ali, né, que é importante isso, mas é algo assim que não se faz como se fosse uma lei. Sabe, a relação entre discípulo e guru não se faz com lei, se faz com amor, se faz numa relação amistosa. Um amigo, ele falou assim, que o guru e o discípulo, eles têm uma relação de serviço mútua. Na cultura védica, não sei se vocês já ouviram isso, mas existem 5 principais formatos de relacionamento. 5 principais. O formato de relacionamento neutral, formato de relacionamento de serviço, formato na amizade, formato paternal ou maternal, né, dos pais, e formato de conjugal. Esses 5 são como 5 principais tipos de relacionamentos. A relação entre discípulo e guru se estabelece nesse segundo, de serviço.
às vezes parece que um guru se comporta como o pai do discípulo e tal, mas isso são aparências. A essência do relacionamento, em termos assim, de tátua, de entender mesmo o que está rolando ali na essência, é de serviço. E olha que interessante isso. É um serviço que acontece assim. O guru, ele trata de servir a fé, esse lado interno do discípulo. Esse lado interno que precisa crescer, que precisa chegar nesse ideal que almeja. Esse é o papel do guru, servir aos ideais internos do discípulo. E o discípulo serve também ao guru nas diversas necessidades que ele às vezes apresenta ter. Não, às vezes você percebe um guru e dependendo do nível da pessoa, ele tem poucas necessidades. Geralmente essas pessoas que têm muita autorrealização, eles não desejam muitas coisas. Por exemplo, se você vem aqui na minha casa, eu não sou uma pessoa muito abastada nem nada, mas eu tenho um monte de coisa aqui, um monte de coisa. E aí e eu também trabalho com engenharia, eu também tenho um monte de ferramenta, um monte de coisa. E ainda estou comprando mais. Já entrei naqueles sites assim da China para pedir mais ferramenta ainda. No Dia dos Pais, meus filhos só me perguntassem o que eu preciso, só olha na minha lista de ferramentas, assim, o que eu preciso. É tanta coisa que o cara precisa que né, justamente pelos envolvimentos e tal. Mas, às vezes, essas pessoas autorrealizadas, assim, elas vão, né, como que cessando essas necessidades, esses relacionamentos, no melhor dos casos, né, no melhor dos casos. Tem guru que está envolvido aí na batalha mesmo. Eu conheci um guru que ele era chefe de família, mas ele era guru só de algumas pessoas, de poucas pessoas. Ele era guru de algumas outras famílias que moravam com ele. Ali era Polônia, eu acho. Ali na Europa, eu não lembro qual era o país, assim, mais ali para o Oriente, né, da Europa. E eles tinham uma fazenda, e era uma fazenda que tinha uma comunidade, assim, né, e esse era aí ele tinha que trabalhar para sustentar a família, né, sempre tá ali, mas ele também cuidava da comunidade dele ali. Ele não aceitava mais discípulos. Eu conheci numa viagem que ele fez, assim, né, ele foi visitando vários lugares, assim, e aí eu acompanhei um pedacinho da viagem dele, obrigado. Ele era uma pessoa muito especial, sabe? Um ser muito especial mesmo, assim. Até teve um episódio, assim, que essas pessoas especiais acontecem coisas que para demonstrar que eles são especiais, né? Aconteceu um episódio, assim, que ele estava numa fazenda, lá em Santiago, no Chile, e na fazenda veio uma pombinha, ele estava dentro de uma casa, veio uma pombinha, entrou pela janela e pousou no ombro dele. E ela parecia ficar bicando o ouvido dele. E aí, mordendo aqui assim, né? E às vezes ele chegava e fazia carinho nela e ela não se espantava, ficava ali. E ele teve que dar uma palestra no centro de Santiago, saiu, eram vários quilômetros de distância, ele tinha que ir no carro e tal, chega lá, ele foi, e toda a viagem se deslocando, caminhando e sentado no carro, e chegou para dar a palestra com a pombinha no ombro. Todo mundo ficou assim, sabe, de boca aberta, vendo aquilo acontecer assim. Então, isso não é o fato que determina que ele é um guru, não é isso. Mas são coisas assim especiais, né? Mas ele é uma pessoa muito tranquila, emanava assim uma tranquilidade muito grande. E aí depois eu escutei a palestra dele, eu estava lá nesse momento, né, no Santiago. E aí eles me falaram que ele não aceitava discípulos. Nessa viagem que ele fez, ele encantou muitas pessoas, né? As pessoas falam assim: nossa, que pessoa especial, eu queria que ele fosse meu mestre, né? Mas ele não aceitava, porque ele queria cuidar das pessoas que pudessem ficar perto dele, e era o papel que ele fazia lá, naquela fazenda lá na Europa. Ele até poderia trocar ideias, conversar com outras pessoas que quisessem conversar com ele, mas não aceitar um papel formal de guru, assim, né? Como que se responsabilizar mesmo pela fé da pessoa, porque no conceito dele ele precisava estar próximo para fazer esse cuidado. E aí era interessante, né, que ele
nesse trabalho, né? Às vezes as pessoas, o discípulo pode pensar, mas então como ele é chefe de família, ele precisa sustentar a família, talvez ele precise que a gente mande dinheiro para ele, né? Sustentar a família. Ele jamais deixou que os discípulos entendessem dessa forma. Então daí ele pedia para os discípulos fazerem um determinado número de orações por dia, fazer uma meditação. Esse era o serviço que ele pedia para eles fazerem para ele. Porque assim ele garantia que os discípulos estariam bem mentalmente e assim ele estaria fazendo um bom serviço para os discípulos. Então os discípulos tinham que dar uma correspondência em fazer algumas tarefinhas de casa. Esse era o serviço que ele pedia para os discípulos. Então muito bonita a relação. Então, e também o exemplo dele, assim, para mim me marcou muito e eu gostei muito, né, desse posicionamento dele. Então, e interessante aqui que Krishna, quando ele fala Jananinas, esse Jananinas, ou Jananinaha, está no plural. Então, as pessoas autorrealizadas, é como que aqui ele está falando assim de um conceito que ele é único. Isso que eu estou falando para vocês é único, assim, como que o guru, ele está dentro de nós, aquele prospecto mais elevado da nossa alma está dentro de nós. É como que o melhor de nós está dentro de nós. E isso é único para cada um e diferente para cada um, mas esse princípio do mais elevado que está guardado dentro de nós é único. É como que todo mundo tem um melhor de si dentro de si. Então, quando Krishna está falando aqui para se aproximar das pessoas autorrealizadas, quer dizer que nós vamos, seguindo esse processo, encontrar pessoas que despertem esse princípio único que está em nós. É como que nós podemos encontrar várias pessoas que nos despertam, mas desperta o quê? Aquilo que é único em mim, não no outro. É em mim que conta. Então, mas essa pessoa me fez despertar algo incrível, aquela outra também. E esse de incrível, incrível, é você. É você que é o único. Então, esse cuidado consigo mesmo, de certa forma, é cuidar com esse guru interno que você tem. Buscando externamente aonde ele aparece para te ajudar a florescer nesse sentido. No teu próprio sentido, onde você reconhece que você realmente está indo para frente. Que você realmente está expressando o melhor de você com aquele apoio, com aquela guia. E isso é importante, assim, de entender um pouquinho, que às vezes algumas pessoas tem um ditado assim que é bem forte, né? Eu nem gosto muito desse ditado, assim, mas às vezes é legal colocar uma coisa forte assim, para balançar a gente, né? Ele diz assim: uma pessoa que serve a muitos, como é que é? A pessoa que é amigo de muitos não serve ninguém. Então, o que é importante a gente encontrar alguma linha, algum prospecto, alguém, alguma força, alguém, especialmente que represente esse nosso ideal de forma mais substancial possível. E a gente não pode ficar parado esperando que essa pessoa venha até nós. A gente não pode ser um amante cômodo. A gente não pode ser um buscador cômodo. Aquele buscador que fala assim: não, um dia eu vou encontrar, e fica ali de braço cruzado, esperando que a coisa que vai encontrar apareça na frente. Não, se você quer encontrar, então sai com um detector de metal, sai com binóculo, sai com
qualquer instrumento que você possa, com as próprias pernas, caminhando atrás do que você quer encontrar. E aí, quando você encontra alguma noção, alguma pista daquilo que você está querendo, investiga mais, se aprofunda mais, até você falar assim, é isso mesmo. É isso aqui que está aqui dentro e quer sair. É isso aí. Eu estou vendo que é isso aí que eu quero. Então, quando você encontra isso, você está encontrando seu mestre. Quando você encontra alguém que substancialmente represente seus melhores ideais e consiga te ajudar a você externalizar isso, agarra. Agarra. Agarra como? Perguntando, com perguntas relevantes, se aproximando como uma prática de tentar servir de alguma forma. E se ele fala que você, por exemplo, um amigo meu, né, ele me respondeu perguntas bem importantes para mim, assim, que estavam me atucanando, sabe? E eu sei, assim, que o processo dele representa muito dos meus ideais. Então, daí eu fui apertando, porque tinha algumas coisas que ele falou que me confundiram. E me confundiram no sentido de mexeram comigo. E esse mexeu foi importante porque eu estava querendo progredir dentro daquele conceito. Então, aquela mexida eu achava importante porque eu queria que mexesse mesmo para eu entender mais daquilo internamente. E daí eu perguntei. Aí eu falei, poxa, mas você tinha me falado aquilo, mas eu já tinha escutado tal coisa, tal coisa, tal coisa. E por isso, então, eu não consegui entender bem o que você falou. E aí contra-argumentei, assim, né? Não no sentido de refutar a ideia, mas, tipo, justamente colocando o que minha mente estava colocando de obstáculo para acatar e entender o conceito que ele estava me entregando, que era novo. E daí, nessa briga mental, joguei para ele a minha briga mental, né? Falei, na minha mente está rolando essa briga aqui, como é que você fala, né? E daí ele me trouxe alguns elementos e foi trazendo e tal, e aí eu fui harmonizando e conciliando o conceito que eu tinha antes com o novo, e aí construí algo que não abandonava o antigo, mas era novo. Mesmo assim, era novo. Não abandonava o antigo, mas era novo, com o que ele tinha me trazido. Era interessante isso. E daí depois eu, lendo esse verso, lembrando esse verso, eu falei assim, poxa, como é que eu posso servir você de alguma forma, né? O que eu posso fazer por você? Que você me ajudou tanto, esse tipo de conversa é tão grato para mim, é tão importante para mim, como é que eu posso te ajudar? E aí ele me falou assim, sabe, eu gosto muito da sua família, eu vejo sua família, que você está fazendo esforços para você ser feliz, e a sua família representa para mim uma inspiração muito grande em termos de busca de felicidade. Então eu queria que você continuasse nesse esforço para que a sua família fosse feliz e que você também continuasse nesses esforços que você faz para ser feliz. Inclusive, com esses estudos que você organiza com um grupo de pessoas especiais. Ele falou desse jeito, porque ele foi uma das pessoas que um dia eu convidei para estar conosco aqui, sabe? E aí ele falou assim, você organiza esses encontros, eles são tão importantes porque vocês trocam ideias sobre isso que é tão importante para a vida, né? Então continue fazendo isso. Isso é um grande serviço que você está fazendo para mim. Eu falei, nossa, que legal, porque eu faço isso para mim, na verdade, né? Eu não estou fazendo para ele. Mas ele falou que era um serviço para ele. Eu falei, que legal, é fácil, desse jeito é fácil. E daí eu fiquei bem feliz, assim, que não era uma coisa muito difícil, assim, né? Que eu podia fazer, porque, sei lá, porque é bom para mim, né? Então, assim, e é assim que se estabelece esse tipo de relação, sabe? É muito bonita, né? Muito bonita. É uma relação muito amorosa, né? A pessoa sempre quer o teu bem, assim, né? Então você percebe que aí se estabelece isso que Krishna está falando, assim, sabe? De uma forma muito muito sincera, não tem muita regrinha, não tem lei, que o cara é nomeado guru e tal, não tem, assim, sabe? É uma coisa que é muito espontânea. Gente, vocês têm alguma pergunta a respeito, algum comentário? Eu não queria me passar muito, eu queria deixar nosso encontro valendo 1 hora, e daí vocês poderem também expressar seus comentários a respeito desse tema, se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer a respeito desse tema, se vocês já conheciam esse tema, né? De alguma forma, se ele interessa a vocês.
Gora, eu tenho uma coisinha para falar, que é a minha dúvida, sempre foi a minha dúvida essa. Vamos ver se hoje eu consigo sanar a minha dúvida. Que a gente sempre foi instruído assim, que a gente tem que ter um guru vivo, né? Aí, por exemplo, meus 2 gurudevas já abandonaram o corpo. Primeiro um, depois o outro. Logo um ano, quase que um ano seguinte, assim, né? E no momento, assim, eu estou sem guru vivo, né, no caso. Isso é necessariamente, você tem que encontrar um guru vivo ou não? Você pode continuar com seus gurus? Como é que funciona isso, assim? Por favor. É como essa questão do guru, ele é como uma necessidade, né, individual, assim. Então, por exemplo, né, às vezes você está fazendo essa pergunta, se a minha resposta for satisfatória e te ajudar nesse crescimento interno, é como se nesse momento, apesar de eu não ser seu guru oficial, você encontrou um pedacinho do seu guru oficial no meu esforço para tentar te ajudar nesse crescimento interno seu. Certo. Então, isso chama Siksha. Siksha é instrução. E geralmente a gente tem, formalmente, a gente tem aquele guru que geralmente nos inicia, em que de alguma forma ele representava justamente esse nosso ideal. E às vezes, e isso é tão afortunado quando às vezes a pessoa fica olhando para aquele ideal e aquela pessoa vive a vida toda sendo seu ideal e ainda morre sendo seu ideal. Isso é incrível, é muito afortunado quem tem essa possibilidade de encontrar alguém que do início ao fim da história sempre representou seu ideal. Isso é incrível, assim, são poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de relacionamento. Então, você teve essa fortuna. E aí, e esse guru, né, que é formal, geralmente que representa o nosso ideal assim de forma tão pungente, tal, e que a gente quer realmente sempre estar próximo dele, geralmente a gente busca alguma formalidade de relacionamento, e isso dentro da cultura védica se chama iniciação. A iniciação é como se houvesse uma formalidade em que o guru aceita o discípulo formalmente e se compromete a cuidar daquele discípulo formalmente, que foi o exemplo desse senhor que vivia lá na Europa, né? Com sua família e outras famílias. Então, ele formalmente só aceitou relacionamentos formais com pessoas assim que estavam próximas a ele. Mas ele jamais negou a possibilidade de relacionamentos informais com pessoas que quisessem a instrução que ele podia dar. Isso, a instrução chama-se Siksha. Siksha é instrução. E a iniciação se chama Diksha. Mas para ele, a Diksha, ela tinha que vir acompanhada de Siksha. Então, ele não podia só dar Diksha e depois deixar o pessoal buscar instrução em outros lugares. Ele achava que o compromisso dele tinha que ser também estar por pertinho para dar Siksha para essas pessoas também. Esse era o conceito pessoal dele. Sim, concordo. Muito bom. Tem gurus que pensam diferente. Tem gurus que, às vezes, representam o ideal e dão Diksha, dão iniciação, mas não conseguem ficar e não ficam e não podem ficar perto dos discípulos. Então, meio que deixa os discípulos se virarem com as suas buscas e as suas instruções. Também é outro tipo de relacionamento. E aí meio que o discípulo se adapta e realmente vai buscando instruções em outros lugares e fica olhando aquele guru que representa seu ideal meio que de longe. Tudo bem, aí é uma relação também que o discípulo aceita esse tipo de relação, o guru aceitou esse tipo de relação. Tá legal, é um acordo ali, né? Então, aí vai de cada um, né, que queira estabelecer esse contato dessa forma. Mas a Siksha, ela é muito mais importante do que a Diksha. Porque como acontece nesse caso, né, em que a Diksha, acontecem desses gurus que dão Diksha, mas eles continuam por aí daí viajando e às vezes não têm condições de ficar próximo aos discípulos e orientando os discípulos, ou o discípulo não tem condições de acompanhar todas as palestras que o guru, agora está mais fácil, né? Os gurus, eles estão dando palestras online, né, constantemente. Então, os discípulos podem estar constantemente ouvindo seus gurus
falar através do Zoom, do Facebook, do YouTube, do Instagram e tal. A galera está aproveitando, né? Especialmente na pandemia, deu um boom nesses movimentos, né, dos mestres poderem se aproximar dos discípulos por meios virtuais. Eu falo isso especialmente na Índia, porque as pessoas eram muito tradicionalistas, né? Elas não sabiam mexer com esses meios. Mas aí, devido à grande necessidade dos discípulos e a necessidade também dos mestres ficarem parados num lugar devido à pandemia, eles começaram a se adaptar e gostaram, porque começaram a se encontrar mais com os discípulos. E então era satisfatório tanto para o mestre ver aqueles discípulos quase todos os dias, né? E ver o interesse dos discípulos também estarem ali perguntando, estudando com o mestre. Então se criou meios bem bonitos, legais disso aí, sabe? Mas de todas as formas, mesmo assim com o guru à distância, o que interessa para o discípulo é a instrução. Não é exatamente a presença física do guru ali, para estar exatamente ali, é essa instrução. Então, a instrução do guru é que vai trazendo, resgatando esse melhor de nós interno. Não é você ver a pessoa lá, eu estou perto dele, eu sinto uma energia tão boa, que daí eu fico... Isso não existe, gente. Isso não existe. Você não caia nesse conto mental. E sua mente te engana. A nossa mente, ela é a interface entre o que nós vemos dessa realidade material e o nosso ser interno. Então, se às vezes você fica olhando uma pessoa e com olhar essa pessoa você se sente melhor, sabe? O sentir melhor é você lá dentro sentir que você tem melhor, você tem mais vontade por viver, por enfrentar suas batalhas, por enfrentar suas dores. Você tem você tem menos ansiedade por coisas que às vezes eram banais e você estava sofrendo por essas coisas banais. E às vezes coisas que você achava importantes, você passa a ver que elas não são tão importantes, você não precisa se preocupar tanto. Você pode levar mais de boa, não necessariamente largar de mão, cumprir suas responsabilidades com muito esmero, com muito esforço, mas sem se fritar a batatinha tanto, sem se apegar tanto. Você vai percebendo que aquela pessoa, devido ao que ela fala, ao comportamento dela, isso é muito importante, comportamento, ela vai te inspirando a você também rever o jeito que vê o mundo e se sentir melhor internamente. Aí sim, aí é legal. Você vê o comportamento e sim, aí sim. Então, às vezes, estar perto por ver o comportamento, isso é legal. Mas, às vezes, não. Porque, às vezes, o comportamento da pessoa, vamos supor que seu guru era indiano, ou seu guru é americano, ou seu guru é chileno, ou seu guru é baiano. E aí eu vivo no sul do Brasil, e minha cultura, minha idiosincrasia é totalmente diferente. Daí, se eu converso e fico convivendo com a pessoa, e ela tem hábitos que não encaixam bem com os meus, eu já vou falar, acho que não. Mas as instruções dela entrariam como flauta, um som doce, um som mágico, que justamente me tira o melhor de mim. Então, se eu ficar perto, vai ser prejudicial para mim, porque eu não vou conseguir prestar tanta atenção na instrução. Agora, se eu ficar de longe ouvindo a instrução, eu tiro o melhor dessa relação. Então, cada um, Matashimani Mandiari, vai perceber como vai conseguir cultivar esse crescimento interno. Mas quando um guru parte do planeta, geralmente ele deixa instruções em forma de livros, em forma de áudios, às vezes, né, agora que a gente está mais moderno, tem gravações, tem vídeos. Então, ali tem muita riqueza de conhecimento, de sabedoria. A gente pode estudar a biografia da pessoa e se inspirar a sair esse nosso melhor. Então, essa pessoa, ela continua nos ajudando, mesmo depois de ter partido do planeta, com o que ele deixou de herança. Isso é um ponto. O outro é que nós podemos encontrar reflexos daquela pessoa que partiu
em outras pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia e que inspiram a gente a justamente crescer nesse nosso lado interno. E se diz que quando uma pessoa avança em tal nível, dentro dessa busca, né, de si mesmo, de entender a realidade, ela, quando está no nível super avançado, todo mundo se torna seu guru. Ela olha para qualquer lado que ela olha, ela percebe ajuda. Ela percebe que a mão amorosa desse lado interno que quer que ela seja cada vez melhor e cada vez viva cada vez mais intensamente, experimente essa mão amorosa, ela está sendo estendida de todos os lados. Não existe mal nenhum no mundo. O mundo todo é muito bom e está me ajudando. E a cada lado que eu olho, eu vejo a mão amorosa do meu guru. Eles estão vindo, representando o meu guru, me ajudando a progredir, a ser o melhor que eu sempre fui. Cada dia melhor, cada dia melhor. Está vindo de todos os lados. Então, quando a gente chegar nesse nível, né, de ver ajuda de todos os lados, a gente já está vivendo uma vida espiritual plena. Não existe mais a dualidade entre matéria e espírito. É tudo espírito. Obrigado, Matashimani Mandiar, obrigado. Prabhu Lokanath. Tá. Você quer perguntar aqui, né? Acredito que depende demais daquilo que estamos à procura. O senhor uma vez disse que podemos gurus o tempo todo, em todo lugar, podemos encontrar. Então, é isso. E depende daquilo que a gente procura, exatamente. Esse reconhecer em si mesmo o que está buscando, o que é isso que é tão incrível para você, que você consegue identificar em alguém. E aí você sai procurando, você sai atrás, vai andando, vai andando. Gratidão, Shimoni Mandiari. Até logo, obrigado. E você vê, né, como essa analogia aí de que a gente encontrar o guru em todas as partes, né? Se Balaram, se expandiu em tudo, né, para servir ao Senhor Supremo. O coração dele é representado pelo Guru, e daí você começa a ver o Guru em todas as partes, quer dizer que você está vendo essa energia de Balaram, esse amor ao Senhor Supremo, em todas as partes, te ajudando a amar o Senhor Supremo. É lindo isso, né? É uma história de amor. Por isso que diz assim que o guru, né, assim, pelo menos na minha linha de sucessão discipular, na minha linha de sucessão de gurus, é uma linha que promove o ideal do amor, assim, como que buscar o melhor prospecto de vida que uma pessoa pode alcançar é aprender a amar. Esse é o esforço que nossos mestres, né, da minha linha de sucessão discipular, eles têm propagado, né, cada um do seu jeito, cada um no seu entendimento, no seu, né, tentando passar para frente o que eles aprenderam com seus mestres, fazer práticas para que o amor possa se desenvolver. E é interessante que cada um vai expressar isso de um jeito. Não é uma lei, aqui como ele diz, né, não se estabelece na lei, se estabelece no próprio amor, e é particular para cada um. Aqui, para o Lokanath, isso que o senhor está dizendo depende da nossa relação com Paramatma? Sim. Vocês que já conhecem o conceito de Paramatma? Sim. Paramatma é o guru que está internamente tentando... É como se a nossa alma almejasse uma união com Paramatma. É como que o Paramatma representasse tudo de bom e de melhor que a gente possa ser.
Então, o Paramatma, ele está ali nos dizendo, você pode ser isso, pode ser aquilo, mas é como que o Paramatma mesmo, ele já é aquilo, e está lá uma vozinha interna dizendo o que nós podíamos ser como ele. Porque o Paramatma, não sei se vocês lembram, o Mahakala falou um pouco disso na aula passada, no domingo passado. Ele falou assim que o Paramatma, ele nos guia a encontrar o que a gente quer. Então, quando nós despertamos para esse mundo interno, para esse mundo da necessidade de crescer internamente, ele passa a ser nosso guru interno para o espírito. E aí, externamente, ele aparece também com uma representação dessa voz interna. Não, na verdade, Prabhu, quando vocês veem esses elogios, quando você fala esse tipo de coisa que está aqui no chat, você, minha esposa, lê, meu Deus do céu, como é relativo essas coisas. Então, assim, a gente tem que pisar no chão firme, né? Então a gente tem que se situar bem, assim, né? Fale com a Dite sobre esses temas relativos. Ela é meu guru. Está sempre exigindo o melhor de mim. Ô, Goura, eu pensava assim que Paramatma, ou esse espírito que vive em nós, ele fosse meio que imparcial, né? E a maneira que você comentou agora é como se ele atendesse, né? Tanto os desejos que possa nos levar a uma situação agradável, como também o desejo que possa nos levar numa situação ruim, ele também atende. Mas aí eu fico pensando, ele é uma testemunha que está só ali olhando, só observando, ou ele atende aos desejos, seja qual for? É uma pergunta. Ele atende os desejos qual for, mas é impressionante esse pequeno viés que é muito importante, Edmilson. Ele é uma personalidade, ele tem seus desejos, seus pensamentos e sentimentos particulares. Então, as coisas, apesar de eu pensar e desejar algo que eu quero isso acontecer, como eu quero, tem o dedinho dele de ser, na verdade, como ele quer. Como ele pensa que tem que ser, como ele sente que tem que ser. Mesmo o desagradável ou o agradável. O agradável ou o desagradável. Então, ele propicia isso, só que do jeito dele. É o lado pessoal dele que está por trás de tudo, no fim das contas. Não é o meu lado pessoal que está, entende? Por exemplo, eu gostaria de montar um jardim, e eu vou tentando moldar o jardim conforme a minha vontade. E o Paramatma vai lá dando os ingredientes que encaixam na minha vontade. Mas, no fundo, o Paramatma está guiando a minha vontade meio que com os elementos que estão ali, com a minha percepção dos elementos que estão ali, que às vezes ele não me deixa ver coisas que depois eu falo, mas eu não tinha notado que isso estava aqui, eu podia ter colocado isso no jardim. Porque o Paramatma não deixou eu ver. Ele, pessoalmente, me impediu de ver aquilo. Uhum. Então, ele também tem uma participação aí, sabe? Apesar dele por lei, ser o mais imparcial possível, ele que faz a lei. Então, não adianta que ele vai dar o pitaco dele. Então, é melhor ter um bom relacionamento com ele e começar realmente, de fato, se relacionar com esse Paramatma, né? Então, esse é quando que o Prabhu Mahakala vai começar a falar daqui a pouco mais, que são as instruções mais secretas do Bhagavad Gita. Até Paramatma são as instruções mais secretas, né? As instruções secretíssimas é depois do Paramatma. É quando você começa a querer se relacionar com ele. As instruções secretíssimas do Bhagavad Gita. Uhum.
Como para o Mahakala, não. Para o Mahakala, hoje, como hoje é festival de Balaram Purnima, né? Ele foi convidado para dar aula e participar dos festivais lá na sanga dele, lá pertinho, né? Presencialmente, pessoalmente. Então, ele viajou e tá, né? E aí ele só volta no domingo que vem. Para o Mahakala. Prabhu, as aulas com o Prabhu Setukara é depois que terminar as aulas com o Mahakala? E nós organizamos com o Prabhu Setukara para iniciar em setembro, tá pertinho, né? Ali em meados de setembro, e fazer mais 2 aulas com o Prabhu Mahakala. Foi muito, para mim tem sido muito frutífero essas aulas com o Prabhu Mahakala, né? Aproveitar para, né, como que ele trouxe nova luz assim em termos de estudo do Bhagavad Gita. E eu fui convidado para fazer uma aula ontem do Gita, e era assim, dentro de um curso de yoga, né? De um instrutorado de yoga, e era para dar uma aula só de 1h30 para falar do Bhagavad Gita inteiro, né? Daí eu falei assim, caramba, daí eu peguei e apresentei essa essência do Bhagavad Gita, né? Os 5 níveis de instrução dentro do Gita. E aí dei de tarefa para os estudantes, né? Que eles compilassem os versos do Gita que encaixassem nos níveis de instrução. Então, para eles mesmos estudarem, né? O Gita são 700 versos, não é tão difícil de ler. Daí você, com a sua própria análise, tentar classificar naqueles níveis ali, né? De instruções genéricas, instruções secretas, né? E aí eu só dei uma dica, ó, aqui vai falar sobre a alma, sobre o espírito, aqui vai falar sobre Paramatma, né? Então daí, para eles irem buscando e eles classificarem, para eles mesmos terem noção, né, fazer uma análise do Bhagavad Gita. E eles gostaram porque vários dos alunos que estavam ali, né, ontem, já eram professores de yoga e já conheciam o Bhagavad Gita, mas nunca tinham visto essa abordagem, né? Esse tipo de análise. Então eles gostaram e iam fazer, se comprometeram a fazer. Aí, em breve eles disseram que vão estar estudando conosco aqui também. Vamos ver, né? Então a gente sempre está aprendendo, né? A gente sempre está trazendo novas luzes, novas experiências, novos gostos, né? Nesse conhecimento, assim, ele sempre está renovando esse lado interno, né? A gente perceber esse plano, né? Prabhu, tem uma coisa que me fascina muito nisso tudo, é que a gente está falando sempre da mesma coisa, mas não parece que é, né, Prabhu? Sim, exatamente. O Edmilson, para você ter uma ideia, a gente já estudou 3 vezes o Bhagavad Gita juntos, né, Edmilson? 3 vezes, imagina. Mas eu sempre... acho que vamos voltar mais ainda. Né, Edmilson? Sempre tem novidade, né, Edmilson? Com certeza, sempre. Cada vez que lê, que escuta, né, eu acho que também a nossa maturidade, né, a idade vai chegando, a gente vai tendo, abrindo os olhos para outras coisas, né, que a gente não vê e assim por diante. Então, dá um sabor diferente. Escutar, nossa, não tinha, né, percebido por aí. Então, são outros sabores, né? Incrível, né? A Neida também, a gente está na 3ª edição, né, Neida? Junto, né? Sim, ele sempre, nossa, e eu preciso mais, sei, não perder de conta quantas vezes eu preciso ainda escutar. Neida, eu tô do mesmo jeito, viu? Obrigado. Sim. E, Prabhu, como ficou aquela questão do certificado, Prabhu? Então, eles já, eu já passei a informação, eu creio que logo mais eles vão estar enviando para vocês. Acho que pelo e-mail, né? Vocês fizeram colocaram os dados lá, né? Eles acho que vão, não sei se eles mandam pelo correio, se é impresso ou é só digital. Eu vou perguntar para a Marlene, que é a coordenadora lá da Sala Verde. Tá bom, Prabhu. Pergunta lá para saber. Pessoal, então era isso, né? Não sei se vocês têm mais algum comentário, alguma dúvida que vocês gostariam de compartilhar. Senão a gente encerra por aqui.
Agradeço, então, Goura, muito obrigada. Obrigado. Sempre disposto aí, está sempre nos dando boas reflexões para a gente pensar, para a gente ver. Muita gratidão aí pelos estudos. Grato e boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau, Neida. Pessoal, então também, vocês têm algum comentário, mais alguma dúvida? Senão eu vou encerrar também, tá? Não é uma ameaça. Tá. Eu só tenho uma coisa para dizer aí. As esposas têm que pegar mais leve com a gente. Né, valeu, Prabhu, é isso mesmo. Eu concordo. Obrigado, hein? Obrigado. Isso me salvou. Meu guru sempre fala isso também. Hare Krishna. Bom dia para vocês aí. Boa noite. Tchau, tchau.